nos comunicarmos com todo o Brasil. Boa noite, Brasil! Boa noite, Elaine. Ó, Elaine esperando já, gente. Elaine aqui, ó, apostos. Adorei. Boa noite, Elaine, tudo bem? Boa noite, pessoal que está online já no YouTube, no Facebook. Manda boa noite aí para eu poder ver quem é que está online, para eu poder saber quem é. Cadê Raimundo? Cadê Luciana? Cadê Vanessa? Quero ver todo mundo da live de ontem aqui hoje, hein, gente? Todo mundo. Quero só ver. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem importante, tá? Então eu vou dar um minutinho para o pessoal poder entrar e aí a gente já começa. Boa noite, Samira, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Deixa eu já preparar aqui. Hoje, inclusive, vai ter resumo, vai ter de tudo hoje. Vamos lá. Pessoal que está no Instagram, inclusive, se quiser vir para o Facebook, porque vai ter eu vou escrever aqui, vou usar a minha tela, vou compartilhar a minha tela com vocês para poder mostrar para vocês como é que fazem. E aí, se vocês virem pelo YouTube, é mais fácil para vocês verem, tá? Eu vou falando aqui normal, tá, gente? Mas aí no YouTube vocês conseguem ver a minha tela, tá bom? Onde eu vou escrevendo. O link tá lá, viu? Boa noite, Raimundo, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Deixa eu colocar aqui no Instagram o tema da live, que é como distribuir lucros na prática. Nosso tema da nossa live de hoje. Boa noite, Andresa, tudo bem? Boa noite, Henrique. Pessoal entrando. Gente, fico muito feliz que vocês estejam aqui, né? Boa noite, Fátima. Muito feliz que vocês estejam aqui hoje. Sexta-feira, 7 horas da noite. Eu sei que é um horário mais complicado, né? Sexta-feira, às vezes, 7 horas da noite, é o horário que a gente queria estar em casa, descansando. Então, assim, só o fato de vocês estarem aqui, dedicando essa horinha, né? Aqui para a gente poder falar um pouco mais sobre organização de finanças, sobre o aumento dos lucros, já mostra que vocês estão super compromissados aí com o negócio de vocês. Boa noite, Rai Gourmet, tudo bem? Rai Gourmet, bota seu nome aí para eu poder saber qual que é o seu nome, pode ser? E aí eu te chamo pelo nome, né? Acho que é melhor. Ó, a Rai Gourmet tá animada. Tem que estar mesmo, gente. Animada e comprometida. Gente, só o fato de vocês estarem aqui de verdade, só o fato de vocês estarem aqui comprometidos, né? Já faz de vocês empresários protagonistas, tá? Já mostra o caminho certo para vocês se tornarem empresários protagonistas. Rainalva, muito bom, muito prazer, tá? Então, eu estou muito feliz por vocês estarem aqui, tá? Lembrando que uma coisa, gente, está relacionada à outra, tá? Organização financeira é que vai permitir que você aumente os seus lucros. E nós vamos falar de lucros hoje, tá? Então, assim, uma coisa não vai fugir à outra. Então, todas as lives que a gente falou antes aqui, que a gente passou antes, nós falamos sobre organização, falamos sobre preço, falamos sobre promoção, falamos um monte de coisa. Tudo isso, tá? Está relacionado, vai te direcionar, vai te gerar como consequência aumentar os lucros do seu negócio, tá? Uma coisa vai depender da outra, tá bom? Boa noite, Noélia, seja muito bem-vindo. Bom, então hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante. Hoje nós vamos falar sobre distribuição de lucros do negócio, tá? E por que eu falo que esse tema é muito importante? Quem aqui de vocês hoje tem problemas com capital de giro? Quem aqui de vocês não tem capital de giro no negócio ou nunca conseguiu construir um capital de giro no negócio? Quem aqui não tem, nem nunca conseguiu criar uma reserva financeira para o negócio, né? Quem aqui passa de um mês para o outro, um mês tem dinheiro e o outro não tem dinheiro? Quem se identifica nesse cenário e nessas situações? Raimundo colocou que ele se identifica. Quem mais se identifica nessa situação? Gente,
Vamos lá, coloca aí. Se ninguém se identificar, tudo bem também, viu? Né? A Samira falou que também se identifica. Sadal está online. Seja bem-vindo, Sadal. Acena aí para mim. Vou acenar para você, Sadal. Que isso? A Rainalva disse também que também se identifica. O Henrique disse que também se identifica. Gente, isso é um cenário extremamente comum, tá? A maneira como a gente gerencia o nosso negócio, o dinheiro do nosso negócio no dia a dia, faz com que isso aconteça. Eu gosto de falar que o fato da gente não ter capital de giro no nosso negócio, o fato da gente não conseguir criar uma reserva financeira. Boa noite, Ju, tudo bem? O fato da gente não conseguir passar de um mês para o outro com dinheiro, tudo isso, na verdade, são sintomas, tá? São sintomas de um problema, tá? Quando a gente tenta tratar o sintoma, o que acontece? É como se a gente estivesse com gripe. Eu tô com gripe, aí deu febre. Aí, ao invés de eu tomar remédio para gripe, eu tomo remédio para febre. Aí eu tomo remédio para febre, daqui a pouco a febre vai voltar. Aí eu vou ter que tomar remédio de novo. Então, quando eu trato o sintoma, mas não trato a minha doença, eu tô sempre voltando para o meu mesmo cenário. Então, a gente precisa começar a tratar a doença. Tudo isso faz parte de organização de finanças, de controle financeiro, tá? A consequência do teu controle financeiro é eu conseguir formar um capital de giro, é eu formar uma reserva financeira, é eu saber que mês que vem, então isso aqui que eu tenho dinheiro esse mês, tanto está comprometido com as contas já do mês que vem, não sei o quê, então eu preciso vender só isso, vou precisar vender tanto para gerar uma margem de contribuição de tanto. Aí, quando for lá do dia 10, eu já atingi o meu ponto de equilíbrio. E quando eu atingo o meu ponto de equilíbrio, isso quer dizer o quê? Que a partir do dia 11, as vendas que eu fizer, eu estou começando a ter lucro. Tá? Então, tudo isso, quem vai te permitir é o controle financeiro. Tá? E aí, você fazendo tudo isso, você começa a gerar lucro para o seu negócio. Oi, Vanessa, tudo bem? Falei aqui, hein? Perguntei, cadê a Vanessa? Perguntei aqui. Então, você começa a gerar lucro para o seu negócio, tá? Então, quando a gente fala de lucro, eu sei que às vezes, a Ju colocou aqui, não consigo fazer a divisão do dinheiro das minhas vendas, material, lucro, etc. Pois é, Ju. Por isso que antes de nós falarmos sobre distribuição de lucro, eu preciso que você entenda como que é a estrutura para você identificar se o seu negócio está tendo lucro realmente. E essa divisão que você falou, Ju, é extremamente importante, tá? Ju, vem pro YouTube. O link tá lá na bio. Eu vou escrever aqui qual que é a estrutura. Vem para cá, vai ficar mais fácil para você ver, tá? A Vanessa, atrasada como sempre. Atrasada, mas presente. Entendeu? Atrasada, mas presente, certo? Então, gente, eu vou mostrar para vocês como é que é essa estrutura para que você possa identificar se você tem lucro ou não. Porque o que acontece? Muitas vezes, a gente olha para o nosso negócio assim, tem 10 mil reais ali no caixa. 10 mil reais é o seu lucro? Não é lucro. 10 mil reais é o seu caixa. Mas aquele dinheiro que está ali é como se aquele dinheiro nem existisse. Quando você quando você consegue identificar o que realmente é o seu lucro, você consegue saber o que daqueles 10 mil reais ali realmente é lucro. E aí, a partir do momento que você sabe quanto daqueles 10 mil reais ali é lucro, é que você começa a tomar decisões positivas para o seu negócio. E que vão possibilitar que você construa um capital de giro, construa uma reserva financeira e até mesmo bote um pouquinho de dinheiro no seu bolso. Porque, afinal de contas, o lucro é de quem? O lucro é do dono, gente. Essa é a verdade, tá? Oi, Ju, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui no YouTube. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é qual é a estrutura que a gente vai usar para poder realmente dizer o seguinte: eu estou tendo X de lucro aqui no meu negócio, tá? Então, qual que é a estrutura que a gente vai usar? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês.
Já estão vendo aí? Vamos lá. Então, quando eu falo que eu quero saber quanto eu quero ter, quanto eu vou ter de lucro, eu preciso fazer isso que a Juliana falou. Eu preciso saber identificar quanto que é minhas vendas. Ô, Rainalva, o link tá lá na bio. Vai lá na bio, vai ter um link lá pro canal do YouTube. Aí clica lá que você vem para cá, tá bom? Então, assim, eu preciso ter essa distinção, eu preciso saber fazer essa distinção. Boa noite, Marília, tudo bem? Então, assim, tem que fazer aquilo que a Ju colocou, que ela falou que ela tem dificuldade. Quanto que está indo para vendas, quanto que está indo para materiais, quanto que está indo para não sei o quê, para então gerar o lucro. Eu preciso saber isso, tá? Qual é, então, a estrutura que nós vamos usar para fazer isso? Primeira coisa, toda vez que nós estivermos fazendo lá os nossos lançamentos, no nosso fluxo de caixa, a gente vai parar de ficar escrevendo entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída. Lembra que eu já falei aqui nas lives anteriores que isso não te dá gestão nenhuma sobre o seu financeiro, sobre o seu caixa. Isso não mostra para onde seu dinheiro está indo. Então, ao invés de a gente colocar, é mais e menos, entrada e saída, eu vou começar a classificar os meus lançamentos da seguinte maneira. Todas as entradas eu vou classificar como entrada mesmo. Não tem muito segredo. Então, aqui o que vai ser as entradas? Todas as vendas do seu negócio. Tá? Todas as vendas que entrar aqui no meu caixa, todo o dinheiro que entrar no meu caixa, eu vou classificar lá no meu fluxo de caixa como entrada. Depois, qual é a outra classificação que a gente tem? A gente tem a classificação de custos variáveis. O que nós vamos colocar aqui dentro de custos variáveis? Eu vou classificar nessa categoria todos os gastos referentes aos meus materiais ou produtos comprados para revenda. Se eu tenho serviços. Serviços, aqui também entra todo o material que você gastar. Para prestar o seu serviço. Rainalva, seja muito bem-vinda aqui no YouTube. Todo o material que você gastar para prestar o seu serviço, você também vai classificar aqui como custos variáveis. Depois, o que mais? Só para a gente poder... A Vanessa colocou assim, nossa, meu caixa só tem entrada e saída. É por isso que não sei meu lucro, amiga. É por isso, Vanessa. É porque você... Quando você... Gente, vou falar uma coisa muito séria para vocês. Quando a gente classifica... Primeiro, eu vou fazer uma pergunta. Quem de vocês aqui só tem o fluxo de caixa no negócio? Não que só tem, né? Porque assim, quem tem contador, quem não é MEI mais, né? Passou de MEI, você precisa ter contador, né? Quando você vira simples, você precisa ter um contador. E a partir do momento que você tem um contador, teoricamente, e eu falo teoricamente porque às vezes tem muito empresário que não sabe, mas teoricamente, você passa a ter uma demonstração de resultados. Quem aqui vai lá no contador e fala assim, ô contador, me dá aqui a minha demonstração de resultados, porque eu quero olhar como é que tá aqui o meu negócio para eu poder tomar umas decisões aqui em relação a dinheiro. Ô contador, registra isso, aqui, tudo que está movimentando aqui no meu caixa direitinho aí, por favor. Quem faz isso? E quem de vocês se orienta através do fluxo de caixa no negócio? Ou seja, preciso tomar uma decisão relacionada a dinheiro. Eu uso o meu fluxo de caixa. Então, quem que usa fluxo de caixa? Quem que usa demonstração de resultado? Fala para mim. O Raimundo colocou que ele nunca fez isso. Você nunca foi lá no contador para falar isso, né? Pois é. A Vanessa, só temos mão de obra, por isso tem dificuldades em pôr preço nos serviços.
Preços de serviços, Vanessa, eu acho que até comentei ontem, né? Que a gente precisa considerar o custo da mão de obra, né? A gente fala sobre isso na mentoria de segunda-feira, pode ser, ou hoje, se dependendo do tempo aqui, como é que fica o tempo aqui, Vanessa, a gente pode falar sobre isso, tá? O Raimundo colocou que não, que ele não vai até o contador, né, Raimundo? Você se direciona pelo fluxo de caixa. Quem mais aqui se direciona pelo fluxo de caixa, gente, no negócio de vocês? A Marília falou que nunca fez isso também. Gente, micro e pequeno negócio, de verdade, a gente já tem dificuldade para fazer nosso controle financeiro. Você acha que a gente vai ficar indo lá no contador perguntar, ô contador, dá a demonstração de resultado aí. Até porque demonstração de resultado, aparece lá, lucro, R$1.000. Você fala, não, tem R$1.000 aqui não. Porque a demonstração de resultados, ela não olha, ela não é o dinheiro que está acontecendo ali. Entende? A demonstração de resultados, ela usa regime de competência. Você sabe o que é isso? Regime de competência porque assim, ó, vendi hoje, parcelei em 3 vezes. Como é que esse dinheiro entra no seu fluxo de caixa? Nesse um mês agora, uma parcela no próximo mês e uma parcela no outro mês ainda. Na demonstração de resultados, é competência, ou seja, eu vendi esse mês, entra o valor inteiro esse mês. Então, às vezes, lá na sua demonstração de resultado, está dizendo que você teve um determinado lucro, mas você olha para o seu caixa, você tem outro, tá? E eu não vou mentir para vocês, o que está correto? Por onde vocês deveriam se orientar? É pela demonstração de resultados. Mas aqui a gente já tem dificuldade para olhar o fluxo de caixa, quem dirá analisar uma demonstração de resultados? Então, boa noite, Luciana, tudo bem? Isso quer dizer que o nosso fluxo de caixa precisa começar a ser mais inteligente um pouco, entende? Precisa ser um pouquinho mais inteligente para a gente poder ter pelo menos uma visão melhor do nosso negócio, ao invés da gente ficar só em entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída, porque isso não dá visão nenhuma do que está acontecendo com o nosso negócio, entendeu? Então, por isso que eu falo, boa noite, Maria Rosa, tudo bem? Por isso que eu digo que é importante a gente fazer essas classificações aqui. Ao invés da gente ficar só em entrada, saída, entrada e saída, entrada e saída, tá? Então, como que a gente vai começar a classificar agora o nosso fluxo de caixa? Primeiro, lá em cima, tudo que entrar de dinheiro no meu negócio das vendas vai ser entrada. Tudo que entrar, tudo que eu gastei, que está relacionada a material, ao produto que eu comprei para revenda, ou então a qualquer material que eu usei para poder prestar o meu serviço, eu vou deixar como custo variável, tá? Opa, chutei aqui o coisa. Depois tem uma outra classificação também. Vamos fazer de uma maneira mais simples, para ficar mais simples para vocês. Eu vou colocar tudo isso daqui como gastos variáveis. Vamos classificar tudo isso daqui como gastos variáveis. Por quê? Porque além desses gastos referentes aos materiais, a gente vai colocar aqui também todos os gastos relacionados ao processo de vendas. O que são os gastos relacionados ao processo de vendas? São aqueles gastos que acontecem no nosso negócio só quando a gente vende. Se eu não vender, esse gasto não existe. Que gastos que seriam esses, por exemplo? Comissão do vendedor. Você concorda comigo que se o vendedor vender, ele ganha uma comissão. Se ele não vender, ele não ganha. Então, eu vou classificar aqui. É um gasto relacionado ao meu processo de vendas. Que mais? Eu vou colocar aqui também a taxa do cartão. Por quê? Porque se meu cliente passar no cartão, tem essa taxa. Se ele não passar, não tem. Imposto da nota fiscal, mesma coisa. Se eu emitir nota fiscal, eu tenho esse gasto. Se eu não emitir, eu não tenho. Se eu vender, eu tenho. Se eu não vender, eu não tenho. Então, tudo isso são gastos relacionados ao processo da venda. Isso só acontece se eu vender. Então, são duas classificações, a entrada e agora os gastos variáveis, certo? Que eu vou colocar lá no meu fluxo de caixa. O que mais que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui também
as minhas despesas fixas. O que são as despesas fixas? São todos os gastos que acontecem no meu negócio, independente de eu vender ou não. Independente de eu abrir ou não. Por exemplo, aluguel. Eu pago o aluguel, você concorda que se o coronavírus tem que fechar o negócio, o aluguel vai vencer, gente. O aluguel vai vir. Então, é uma despesa fixa. Você tem ela ali, entendeu? Independente do que acontecer. Que mais que tem aqui despesa fixa? O salário do funcionário. O salário do funcionário, o cara não vendeu nada esse mês. Tem que pagar o salário pro menino. Putz, precisei fechar aqui o meu negócio porque, sei lá, alagou tudo aqui, gente. Alagou tudo, perdi tudo. Vou ter que fechar meu negócio uns 3 dias aqui para poder recuperar tudo. O salário do menino vai ter que pagar. Não interessa. Então, é uma despesa fixa. Que mais? A água, a energia, telefone, internet, tudo isso do negócio, tá, gente? A mensalidade do contador. Que mais? A taxa do banco, aquela mensalidade do banco, né? Mensalidade do banco. Tudo isso aqui é despesa fixa. Tem algum gasto aí no negócio de vocês que vocês não sabem se é um gasto variável ou uma despesa fixa? Se tiver, coloca aí que a gente já esclarece e já põe nessa lista aqui, tá? O Raimundo falou, alagou aqui agora. Deu ruim aí, ô? Deu ruim aí, Raimundo? Calma que vai dar bom. Ah, ele falou, literalmente, chove muito em Maringá agora. Ah, de Maringá. Entendi. Você sabe que aqui na minha cidade, Raimundo, tem uma parte aqui da minha cidade que choveu ou alagou, né? Eu tenho até dó dos comerciantes daquele pedaço, porque choveu ou alagou, tá? E aí eu vou dizer, esse pessoal, mais do que nunca, deveria estar nessa live aqui. Mas nem todos estão, mas tudo bem. Vamos lá. Que mais? Despesas fixas. Que mais que eu vou colocar aqui, gente? Agora eu vou colocar também o seguinte. Que mais que entra aqui? Materiais de escritório que eu precisei comprar. Material de limpeza. Isso daqui, gente, é tudo assim, ó. Vendeu, não vendeu, abriu, não abriu. Precisa comprar, tá? Não tem o que fazer, tá? Eu precisei dar manutenção no equipamento. Isso daqui é despesa fixa, tá? Me fala aí o que mais que tem aí de gasto aí no seu negócio, que você não sabe se é variável ou fixo, que a gente já resolve aqui, tá? E depois? Depois vai ter uma outra classificação, que eu vou chamar de despesa do dono. O que é despesa do dono? É todo o dinheiro que sai do caixa para pagar uma conta do dono ou que vai para o bolso do dono. Isso aqui, mensalmente, tá? E aí tem 2 pontos com relação a isso. A Graça colocou embalagens. Embalagens é custo variável, galera. Embalagens. Por quê? Porque está relacionado, se eu vendo um produto, ele está relacionado ao meu produto. Eu formo aqui o meu produto, né? Eu embrulho aqui ele para poder entregar para o meu cliente. Então, é gasto variável. A Indianara colocou combustível é despesa fixa. Se a loja está fechada, o carro não estaria andando. Combustível depende. Depende por quê? Se esse combustível for usado, por exemplo, eu estou usando esse combustível para poder ir comprar material ou para fazer entregas, tá? Se você está usando o material, igual hoje, por exemplo, a gente estava falando com o Noélio, né? Noélio colocou lá
a gente estava falando justamente sobre isso, né, Noélio? E o que eu comentei com ele? Eu falei assim, Noélio, como é que você tem esse gasto aqui, tá? A gente precisa olhar a destinação do gasto também, tá, gente? Então, assim, nesse caso, por exemplo, por que eu gastei o meu combustível? Eu gastei o meu combustível para poder ir comprar material para eu vender? Eu gastei esse combustível para poder entregar o material que o meu cliente comprou? Se eu estiver dizendo que eu gastei que eu gastei esse combustível para poder ir comprar o material ou para entregar o material que o meu cliente comprou, isso entra em gastos variáveis, tá? Esse combustível, sabe quando que ele vai ser uma despesa fixa? Ele vai ser uma despesa fixa, por exemplo, se você falar assim, eu gasto esse combustível para poder ir pegar o funcionário na casa dele e trazer ele para trabalhar, por exemplo. Aí ele vira uma despesa fixa, porque ele é um gasto com funcionário, entende? Mas num cenário onde esse combustível é para comprar o material ou é para entregar o material que o seu cliente comprou, isso vira um gasto variável, tá? A Juliana colocou aqui, seria o salário do dono? Exatamente. Vamos colocar aqui, Juliana, já que você comentou, salário do dono. Vamos deixar desse jeito, até melhor, tá? Aí a Juliana colocou, o salário do dono é diferente do lucro da empresa? Gente, Juliana tá sabendo tudo. É isso aí, Juliana. Esse é um ponto crucial que a gente precisa falar aqui. Indianara, me responde se por acaso eu respondi a sua pergunta, tá? Me dá um joinha ou negativo que a gente tenta de novo, tá? Existe uma coisa aqui que é muito importante. Quando a gente fala de distribuição de lucros, por exemplo, ou até mesmo quando a gente fala de salário do dono, o que acontece? Eu vejo, às vezes, muitos empresários falando assim, o Juliana colocou, não sei se estou precisando aprender. A gente sempre tem alguma coisa para aprender, né, Ju? Até eu também, estou aprendendo todo dia, tá? Mas, o que acontece? Eu vejo muitos empresários me falarem o seguinte, Tássia, eu não tenho salário, cara. Não tenho salário, né? Mas se você não tem um salário e você tem o seu negócio há não sei quantos meses, como que você paga as contas da sua casa, por exemplo? Então, a menos que você fale assim, eu pago as contas da minha casa com uma reserva financeira pessoal que eu tenho, esse dinheiro está saindo de algum lugar. Da onde que esse dinheiro está saindo? E aí esse empresário fala assim, é que não, a conta tá paga, a conta eu pago lá com a conta do negócio. Isso deveria ser considerado como salário do dono. Porque todas as suas despesas pessoais não podem misturar com as despesas do seu negócio. Você precisa saber o quanto você, enquanto empresário, está gastando do dinheiro do seu negócio. E aí eu vejo muitas pessoas falarem assim, mas Tássia, qual que é a diferença de eu definir um valor fixo por mês, para eu poder ter esse dinheiro, né? E eu pegar conforme eu preciso? A resposta é previsibilidade. A Luciana colocou aqui, eu pago todas as contas, mas não sei qual é o meu salário. Pois é. Exatamente, Luciana, mas se você começar a classificar o seu fluxo de caixa desse jeito, a gente vai descobrir o seu salário. Porque todas as contas que você paga vão estar aqui, nessa continha. Salário do dono. E aí, a gente vai começar a ser surpreendido. Surpreendido negativamente ou positivamente. Porque às vezes eu tô assim, olha, não sei quanto eu tiro, não tenho salário. Quando você começa a definir aqui qual que é o salário do dono, a classificar tudo bonitinho, você descobre que seu salário é até maior do que você imaginava. Ou então você vai descobrir que você tem salário sim, ou então você vai descobrir que seu salário ainda é baixo, mas você precisa ter uma noção. E por que você precisa? A outra Luciana disse que também está com a Luciana no mesmo cenário. E você precisa, inclusive, qual que é a diferença, como eu estava falando, né? Qual que é a diferença de você definir esse salário fixo e deixar isso em aberto, conforme você vai precisando, você vai pegando. Previsibilidade, gente. Salário do dono é uma despesa do negócio.
tá? Se eu não tenho previsibilidade do quanto vai sair de dinheiro do meu negócio para pagar as contas do dono, como é que você se planeja? Como é que você se planeja? Esse mês saiu 2.000. E mês que vem vai sair quanto? Ah, sabe-se lá Deus. Ah, então quanto que você tem que vender para poder pagar as contas? Para chegar no seu ponto de equilíbrio? Não sei, depende. E mais do que isso, se eu não sei o meu salário, se eu não defino esse salário fixo para mim aqui, eu, enquanto pessoa física, não tenho controle sobre o meu dinheiro. E aí, sabe o que acontece? Esse mês, eu gastei 2.000. Mês que vem, eu faço uma continha a mais no cartão de crédito. Aí, no outro mês, eu vou viajar com as crianças. E aí, você nunca tem controle sobre o seu próprio dinheiro. Você sai gastando, não sabe para onde está indo o seu dinheiro, mas aonde que isso reflete? Na gestão financeira do seu negócio. Porque você não sabe, você não tem um salário fixo, então você não se planeja com aquilo que você deveria ganhar, você não se planeja, não tem controle sobre o seu dinheiro, não vai ter controle sobre o seu negócio. Tanto é que por isso que gestão financeira pessoal é tão importante quanto a gestão financeira do negócio. Não adianta você ter gestão financeira do seu negócio e você esquecer de ter gestão financeira pessoal. Entende? A Luciana, eu vou chamar agora de Lu 1 e Lu 2, tá? A Lu 1 é a Lu Moreira, a Lu 2 é a Lu Ribeira. A Lu 2 disse o seguinte: fico louca todos os meses, trabalho feito louca. Mas sabe por quê também, Lu? Eu vou dizer outra coisa. Outra coisa que acontece quando a gente não define o nosso salário. A gente não vê o dinheiro chegando na nossa mão. Quando eu não vejo o dinheiro chegando na minha mão, qual que é o sentimento que eu tenho? Não tem salário. Não recebo. É esse o sentimento que eu tenho. Mesmo que as contas de casa estejam sendo pagas lá pelo negócio, mas o sentimento que eu tenho é: eu não tenho salário. Não vem dinheiro, gente. Minha mão não vejo a cor do dinheiro. Mas você não vê mesmo. Entendeu? O melhor cenário é eu falar o seguinte: o meu salário agora vai ser de X. Todos os meses aqui, bonitinho. Eu pego esse valor, eu transfiro para minha conta e agora eu vou gerenciar Tássia, esse valor aqui na minha conta. Só que essa mudança pode ser muito drástica para algumas pessoas. Então, só o fato de você já conseguir controlar, dizendo aqui o que está indo para o dono, já vai te dar o norte. Se você hoje não sabe quanto é o seu salário, você vai fazer o seguinte: a partir do dia 1º do 11, lá no seu fluxo de caixa, você vai registrar dessa forma que a gente está mostrando aqui, dessa estrutura. Entrada, gastos variáveis, despesas fixas, salário do dono. E aí, no final do mês, lá em 30/11, você vai saber quanto você tirou de salário. E aí, você vai conseguir pensar o seguinte: beleza, então agora eu vou fixar esse valor para mim. E aí, todos os meses, no seu fluxo de caixa, conforme você vai colocando o salário do dono, salário do dono, salário do dono, mesmo que você pague as suas contas pessoais com a conta da empresa, para você estar monitorando, para poder ficar dentro daquele valor. Porque esse é o valor que você entendeu que o seu negócio consegue pagar para você, sem ser prejudicado. Agora, Tássia, como que eu sei que esse valor não prejudica o meu negócio? Porque muitas vezes o próprio dono está prejudicando o lucro do negócio. E a gente tem que pensar sempre no negócio primeiro, para depois pensar no dono. E aí o negócio vai crescer, o dono vai crescer junto. Só que se o negócio morrer, o dono morre. Por isso que primeiro eu penso no negócio. Entende? E aí muitos negócios morrem por conta do dono. Porque eu não tenho controle sobre esse meu dinheiro, sobre essa minha parte financeira, e isso reflete no meu negócio. Então, como que eu vou saber se esse salário aqui tá sendo bom ou tá sendo ruim para o meu negócio? E aí a gente vai usar uma estrutura para poder saber disso.
Qual que é a estrutura que a gente vai fazer? Bom, primeiro, vocês vão fazer todos esses lançamentos aqui, tá? Vai classificar desse jeito. E aí, depois que vocês estiverem com esses resultados, a gente vai fazer uma estrutura para identificar o nosso resultado. Como é que funciona essa estrutura? Você vai basicamente somar todas essas contas e você vai colocar numa demonstração de resultado de fluxo de caixa. Como é que é essa demonstração de resultado de fluxo de caixa? A primeira conta que vai ter lá em cima, ó, são as entradas, total das entradas. Esse mais aqui é porque está somando todas as entradas, tá? Depois, você vai subtrair todos os gastos variáveis. Quando você fizer todas as entradas menos todos os gastos variáveis, você vai chegar no resultado que é o quê? A sua margem de contribuição. E o que é a sua margem de contribuição? A margem de contribuição é o que paga as contas. Não, tá, se o que paga a conta é o valor que entra ali das entradas, ó. Não é, gente. Imagina o seguinte, para você vender um produto, você teve que comprar esse produto aqui primeiro. Para você prestar um serviço, você teve que gastar aqui, ó, para poder prestar esse serviço, para poder ter o material para prestar ali. Que são esses gastos variáveis aqui, ó. Esse dinheiro aqui já está comprometido. Não, tá, Samara, eu já paguei meu fornecedor lá atrás, mas você tem que repor o seu estoque, não tem? E se você não repõe o seu estoque, se você não paga o seu fornecedor, você não consegue continuar girando, não é? Então, isso daqui, parte dessas suas vendas já está comprometido com isso. Para você dar continuidade ao seu negócio. E aí, o que vai pagar as contas fixas do mês é a sua margem de contribuição. Que é o quanto sobra das suas vendas depois que você subtrai os gastos. Subtrai os gastos variáveis. Tá? E depois, o que vem nessa estrutura? Depois vai vir as despesas fixas. Por quê? Porque daí eu vou pensar o seguinte: será que a minha margem de contribuição, isso que está sobrando das minhas vendas, é suficiente para eu pagar as minhas despesas fixas? Porque se a sua margem de contribuição não é suficiente para pagar as suas despesas fixas, pode ter 3 cenários que estejam acontecendo. Primeiro cenário, você está vendendo pouco. Tá? Esse pode ser um cenário. Segundo cenário, seus preços estão errados. Estão tão errados que quando você vende, uma parte muito grande desse seu preço vai para pagar os gastos variáveis e sobra muito pouco de margem. Então, esse pode ser o segundo. O terceiro, pode ser que os seus gastos variáveis estejam altos demais e você precisa começar a trabalhar para tentar diminuir esses gastos. Se você fazer essas 3 coisas, tudo isso vai contribuir para você aumentar a sua margem de contribuição. Então, vamos supor que nas suas despesas aqui você tenha o equivalente a, sei lá, 3 mil reais. A sua margem de contribuição for igual a 3.500, ótimo, paguei as contas. Consigo pagar as contas do mês. Se a sua margem de contribuição for igual a 3 mil reais, pago as contas. Vou ficar no 0 a 0? Vou, mas as contas estão pagas. Agora, se a sua margem de contribuição for igual a 2.500, você não está pagando as contas. Então, quando normalmente eu tenho um cenário onde eu não estou conseguindo pagar as contas do mês, de duas uma. Ou você está olhando para o valor das vendas para fazer todas as suas negociações, todos os seus controles financeiros, você está olhando para a total das vendas e não para a margem de contribuição, tá? E aí a gente tende a se enganar mesmo.
A gente olha aqui para o total das vendas, a gente fala assim, nossa, meu negócio está indo super bem, porque eu estou vendendo super bem, né? Então, eu vou contratar funcionário, eu vou, sei lá, vou fazer uma festa aqui para a galera, eu vou aumentar aqui o espaço, aí eu vou lá e gasto com base no valor das minhas vendas, tá? Então, esse pode ser o primeiro erro que você esteja fazendo. O segundo erro é que a sua margem de contribuição, que é o que realmente paga as contas, está muito baixa. Mas aí, como você olha para as vendas, você acha que está de boa. Mas, na verdade, quem paga as contas é aqui, ó. Margem de contribuição. Então, se as suas despesas fixas são 3 mil, sua margem de contribuição tem que ser no mínimo de 3 mil também. Para você ficar pelo menos no 0 a 0. Depois que você somar, então, todas as despesas, colocar aqui no seu resultado, o que vem depois? Aí depois a gente vai falar sobre o salário do dono. Opa, desculpa. Quando você fizer margem de contribuição menos o total aqui das suas despesas fixas, desculpa, gente. A gente vai chegar aqui, na verdade, no seu, vamos chamar aqui de lucro antes do dono. Lucro antes do dono. Tá? E aí depois, que é esse o lucro antes do dono, é a sua margem de contribuição depois que você pagou as despesas fixas. Então, se a sua margem de contribuição é 3.500, suas despesas fixas é de 3 mil, o lucro antes do dono é de 500 reais. Certo? E vem aqui agora, agora sim vem o salário do dono. E aqui você vai dizer de quanto é a soma de tudo que você colocou lá no seu fluxo de caixa que foi destinado aqui para o dono. E é aqui aonde a gente vai conseguir começar a ter a visibilidade, primeiro, do que realmente está acontecendo com o nosso dinheiro, o que está impactando mais, o que está impactando menos. E segundo, se não é você que talvez está prejudicando o seu próprio negócio. A Sandra colocou aqui, assim, agora olho sempre para a margem de contribuição e depois de muito trabalho para diminuir o custo variável, agora a margem está certinha. Muito bem, Sandra, parabéns, hein? Diminuiu o custo variável. É isso aí. Tem que olhar para a margem de contribuição, gente. A gente fica muitas vezes olhando só aqui para o total de dinheiro que entrou, o total das vendas, total das vendas, total das vendas. Não são o total das vendas que pagam as contas. É a margem de contribuição. Quando a gente aprende isso, a gente consegue ter mais controle do dinheiro do nosso negócio. Cai uma ficha muito grande. Tá? Então, vocês vão recapitulando aqui, somar as entradas, subtrair o total dos gastos e vão chegar na margem de contribuição. E vão analisar aqui, como é que está a margem de contribuição. Depois eu vou subtrair as minhas despesas fixas, que são aquelas contas do mês, e eu vou chegar aqui no lucro antes do dono, como a gente chamou. E aí eu vou chegar, depois eu vou somar todo o dinheiro que saiu do meu caixa que foi para o bolso do dono. Aqui eu ainda não estou falando de lucro, porque primeiro eu estou definindo qual é o salário do dono. Porque hoje, quando a gente não sabe exatamente quanto que eu tiro de dinheiro, quanto eu não tiro, existe uma tendência muito grande em eu não separar essas duas coisas. Salário do dono e lucro. Tudo que dá de lucro vira salário do dono. Tudo que sobra de dinheiro vira salário do dono. Então é importante nesse momento eu chegar nessa conclusão aqui primeiro. Aí depois disso daqui, quando você fizer o lucro antes do dono, chegar no salário e te subtrair o salário do dono, é que você vai chegar no seu lucro operacional. O que é o lucro operacional? É o quanto que a sua operação, a operação do seu negócio está dando de lucro para você. Tá? Então, vamos supor aqui, por exemplo, que a sua margem de contribuição tenha dado de 5 mil reais. 5 mil reais. As suas despesas fixas são de 3 mil reais.
Isso quer dizer que o lucro aqui antes do dono foi de R$ 2.000. Aí o salário do dono, o dono foi lá e tirou durante o mês 2.500 do caixa dele. Foi até pro vermelho, mandou até o caixa dele pro vermelho. Aí quando a gente não faz essa distinção aqui, a gente olha e fala, putz, não consigo nem tirar um salário, não consigo nem pegar dinheiro, né? Meu negócio, quando eu olho lá só entradas menos saídas, entradas menos saídas, entradas menos saídas, o que eu vejo aqui? Eu vejo um caixa negativo em R$ 500. A conta do banco negativa em R$ 500. E aí você fala, mas que coisa, o que acontece com o meu negócio que está negativo em R$ 500? O que acontece é que o seu negócio está dando um lucro aqui antes do dono de R$ 2.000. Mas o dono está tirando 2.500 todo mês. E às vezes não é culpa do dono dele tirar 2.500, às vezes é porque ele nem sabia que só dava R$ 2.000 aqui o lucro antes do dono, antes dele meter a mão. Como ele não sabia, ou ele estava lá olhando para as vendas, ele entendia que uma parcela daquele valor lá devia vir para ele, natural. Entende? Mas agora não. Agora a gente vai começar a olhar diferente para os nossos números. Tássia, o meu salário está superior ao lucro ali antes do dono, e agora? É por isso que o meu negócio está faltando dinheiro. Se você tiver assim, você já sabe o que você tem que fazer. Ou não. Porque, na verdade, não é tão simples assim o que você pode fazer, na verdade, né? Na verdade, o que você pode fazer aqui? Ou você precisa melhorar seus preços, ou você precisa diminuir seus gastos variáveis. Pode ser que você tenha que diminuir suas despesas fixas para poder aumentar esse lucro antes do dono aqui, para poder tirar o seu salário. Ou pode ser simplesmente que você realmente esteja tirando mais dinheiro do que você deveria. Então, o que você tem que fazer? Olhar para dentro de casa. O que é que eu estou gastando demais? E aí, se você nunca soube quanto era o seu salário, você nunca teve controle sobre o dinheiro que vinha na sua mão. Então, agora que você tem esse controle do quanto que está vindo para sua mão, e aí? Com o que você, enquanto pessoa física, está gastando o seu dinheiro? Onde você, talvez, vai precisar começar a economizar, tá? Não é só o seu negócio que tem que dar muito dinheiro. Talvez nesse momento é você que precisa dar um passo para trás para o seu negócio poder dar dois para frente. Até porque, se começa a sobrar mais lucro aqui no seu negócio, é igual eu falei, de quem é o lucro? De quem é o lucro? O lucro é do dono. Mas o lucro que dá no seu negócio, esse lucro operacional aqui, ó, você não pode repartir esse lucro todos os meses. Sobrou, deu lucro no meu negócio, eu vou repartir. Deu lucro no meu negócio, uma parte disso é minha. Eu não posso fazer isso todos os meses. Todos os meses. Qual que é a frequência ideal para a gente distribuir os lucros de um negócio? 1 ano. Essa é a frequência ideal. Você fecha 1 ano, olha o acumulado e então você distribui. Distribui 100%, taxa do lucro? Não. E sabe por que não? Porque você tem que olhar para os próximos meses e avaliar o seguinte: quando desse lucro aqui, eu vou precisar reservar para capital de giro no meu negócio. Porque agora que eu organizei aqui as minhas finanças, agora que eu já sei para onde que está indo cada dinheiro aqui do meu negócio, agora que eu sei realmente quanto que está sobrando, onde que está impactando, meu negócio começou a dar mais lucro. E agora que ele está dando mais lucro, eu vou pegar tudo para mim? Não. Eu vou aproveitar para fazer o meu negócio crescer. Então, uma parte desse lucro
eu vou destinar para criar um capital de giro. Porque se eu tenho capital de giro no meu negócio, eu negocio melhor com os meus fornecedores. Eu consigo pagar menos. Se eu pago menos, eu ganho mais nas vendas. Eu consigo ter mais oportunidades. De repente, eu vi um puta negoção. O fato de eu ter negócio de capital de giro faz com que eu aproveite aquela oportunidade. Entende? Que mais? Outra parte desse lucro você vai destinar para reserva financeira. Qual que é a diferença da reserva financeira com o capital de giro? A reserva financeira, você vai usar, o capital de giro é aquele dinheiro que gira todo dia no seu caixa. Todo dia ele gira. E que na maioria dos negócios a gente não tem o suficiente. Quando vence uma conta e a gente não tem dinheiro para pagar, porque a gente vendeu e ainda não recebeu, quem paga essa conta é o capital de giro. E quando a gente não consegue pagar é porque a gente está sem capital de giro. A reserva financeira não, a reserva financeira é para o sufoco. Alagou tudo lá alagou lá em Maringá. Raimundo alagou tudo lá em Maringá. Raimundo vai ter que ficar 3 dias, perder o estoque. Como é que ele repõe esse estoque? Capital de giro? Não, capital de giro é para girar. Ele vai pegar a reserva financeira dele e vai comprar o estoque. Entende? A Joelma colocou assim, como é difícil administrar. Não é difícil, gente. Parece difícil, sabe por quê? Porque a gente não tem ainda não tem o caminho das pedras. Entende? Aí é tudo muito novo. Como é tudo muito novo, às vezes, parece difícil. Mas não é difícil. Quando a gente aprende como que precisa ser feito, como vai ser feito, você vai ver que vai ficar simples. Você vai girar isso no automático. É igual a Sandra, por exemplo, que estava aqui com a gente agora, não sei se ela ainda está aí, né? A Sandra fazia o controle dela no caderninho, sempre muito organizada, né, Sandra? Agora ela olha a margem de contribuição, reduziu os custos variáveis, e agora ela faz isso de uma forma muito mais fácil. Lá atrás foi difícil. Até ela pegar. Mas é difícil por quê? Porque é uma coisa nova. É um jeito novo de fazer as coisas. Agora está muito mais simples. A Cristiane colocou assim: se ele gira, como faço para tirar o que é meu? Tem uma diferença. Tem uma diferença aí, tá? Ó, a Sandra falou que é isso mesmo, viu? Tá confirmando aqui o que eu falei. O Cristiane, tem uma diferença. O dinheiro que gira é diferente do lucro, tá? Eu tenho lá o meu lucro, parte disso aqui eu faço capital de giro, eu destino para capital de giro. O que gira é esse aqui. O seu lucro está diferente. Pensa o seguinte: a Sandra colocou assim, ó, foi desafiador me desconstruir para construir o novo. É isso aí. E precisa fazer isso, gente. Às vezes, porque assim, ó, não adianta a gente querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Mas o que acontece, ô Cristiane? É o seguinte, toda vez que a gente vai lá toda vez que você precifica um produto, pensa assim, ó, vou vender aqui um produto. Isso vale para serviço também, hein, gente? Isso vale para serviço também. Eu estou usando aqui um produto porque ele é mais fácil de dar o exemplo, mas vale para serviço, tá? Tem aqui o produto A, tá bom? Tem o produto A. Para eu poder vender esse produto A, o que eu considerei? Eu considerei meus custos, as minhas despesas, montei um preço, né? E estou vendendo. Quando eu vendo quando o meu cliente paga por esse preço e vem esse dinheiro para o meu caixa, então, por exemplo, veio R$100 para o meu caixa. Esses R$100 que vai vir para o meu caixa, R$50, vamos supor assim, é o custo que eu paguei do produto, tá? Então, esses R$50 está comprometido. O que veio para o meu caixa para me ajudar a pagar as contas ali na minha margem de contribuição? Os outros 50 apenas, tá? Acontece que às vezes eu vendo hoje, mas eu só vou receber daqui a um mês. E nesse um mês, ainda que eu vou receber, tá tendo conta a pagar.
mas o dinheiro que eu vou ganhar das minhas vendas para pagar a conta vai vir só daqui a um mês. Quem que paga as contas, então, nesse período? O capital de giro. O capital de giro. Paguei a minha conta com o meu capital de giro. Se eu paguei a minha conta para o meu capital de giro, você concorda que daqueles 100 reais, 100 é para pagar os custos do produto, certo? Ou 50 era para pagar os custos do produto, certo? Os outros 50 ia vir para pagar as contas, não foi isso? Só que você já pagou com o capital de giro a conta. Então, o que você deveria fazer? Esses 50 reais que está vindo aqui para poder pagar as contas, você deveria devolver para o seu capital de giro. Isso vai impactar no seu lucro? De forma alguma. Porque você não tirou do seu lucro para pagar as contas, você tirou do capital de giro, então eu devolvo, e toda a diferença é lucro, vai ser para gerar lucro. Então, uma coisa, ela não vai impactar na outra, tá? Quanto a isso, você pode ficar tranquila, tá? A Luciana colocou assim, acho que nós não temos o costume de fazer o nosso controle, como você falou. A maioria das pessoas não tem. A maioria dos micros e pequenos empresários não tem o costume de fazer o controle dessa maneira que eu coloquei aqui, tá, gente? Tanto é que na semana passada, eu compartilhei uma planilha de fluxo de caixa que usa essa estrutura, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar ela de novo hoje, tá? Então, se você não tá no grupo do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp, porque eu vou compartilhar ela de novo hoje, tá bom? Ela tem exatamente essa estrutura que a gente está falando aqui. Ela não tem essa consolidação de resultados que eu coloquei aqui, tá? Mas ela é um fluxo de caixa que você vai classificar nessas contas aqui. Ela não é entrada e saída, para você poder começar a ter essa visibilidade. Porque você fazendo desse jeito é que você vai conseguir identificar qual que é o seu verdadeiro lucro, quanto que está impactando, no que está impactando, para então você poder tomar decisões que realmente vão fazer com que o seu negócio cresça e lucre mais, tá? A Sandra colocou, tá? Foi desafiador. A Luciana colocou, a partir de amanhã eu vou fazer diferente. A partir de hoje, Luciana, a partir de hoje. Ah, Sandra, estou na fase de construção do capital de giro. É isso aí. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente não consegue, de um mês para o outro, ou de um ano para o outro, construir todo o nosso capital de giro de uma única vez. Porque, às vezes, o valor que a gente precisa de capital de giro é muito alto. A gente precisa construir aos poucos. Mas fazendo o controle correto, e sabendo que parte desse dinheiro você precisaria destinar para o capital de giro, usou, eu preciso repor o capital de giro, porque muitos negócios esquecem que a gente precisa repor o capital de giro, não é só gastar, preciso repor. Então, aos poucos, você vai construindo o seu capital de giro com o seu próprio negócio. Entendeu? A Cristiane colocou aqui, no sábado faço R$ 900 atendendo 4 pacientes. Na segunda-feira, vai tudo nas contas. Cristiane, mas começa a fazer os lançamentos, começa a fazer seu controle de fluxo de caixa desse jeitinho que a gente está fazendo aqui, tá? Por quê? Para você saber para onde está esse dinheiro. Porque só falar assim, ó, segunda-feira vai tudo nas contas, né? A gente sabe que esse dinheiro sai realmente, né? Mas o que eu poderia fazer, por exemplo, para sair menos? Ou o que será que está impactando mais o meu negócio para que toda segunda-feira o meu dinheiro vai tudo nas contas? A vida do empresário não tem que ser só pagar boleto, entende? Então, assim, para onde que será que efetivamente está indo o dinheiro? Porque às vezes eu falo assim, não, está indo nas contas. Não, mas falar que está indo nas contas não é saber para onde está indo o seu dinheiro. Saber para onde está indo o seu dinheiro é você saber que eu estou gastando X em fornecedor, eu estou gastando X com despesa fixa, eu estou gastando X com o salário do dono. Aí eu sei para onde está indo meu dinheiro. E aí, quando eu sei para onde está indo meu dinheiro, eu consigo dizer, então é aqui que eu preciso trabalhar, ó. É nesse cara aqui, ó, para poder melhorar, tá? Então, faz esse controle desse jeitinho.
Entra lá no grupo do WhatsApp, se você ainda não tiver, que eu vou compartilhar essa planilha lá depois da live, tá, gente? A Fátima colocou aqui, ficou desfocada a imagem, não consigo acompanhar. Fátima, você sabe que esses dias o pessoal estava ensinando como é que fazia para melhorar a imagem? Porque tinha uns que estavam vendo, outros não, e aí deram uma aula aqui de como melhorar. Mas eu não sei, querida. E porque fica ruim para você, mas acho que para outras pessoas acaba ficando bom. É alguma configuração no seu computador, na verdade, ou no seu, não sei se você está vendo do celular, né? Alguma configuração do seu celular que está fazendo a imagem ficar desfocada, tá? A Vanessa colocou aqui, o que captei até aqui me faz crer que só tenho capital de giro, faço tudo através dele. Menina, mas se você tem capital de giro, tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Agora, se você falar que tudo que você tem no seu negócio é só capital de giro, tá faltando lucro, talvez o que você precisa rever, então, é o capital de giro. Porque capital de giro, gente, tem duas coisas que a gente se esquece. O primeiro é que ele precisa ser reposto, e o segundo é que ele precisa ser revisado, tá? Porque hoje eu posso precisar de 10 mil reais de capital de giro. Não quer dizer que amanhã eu preciso de 10 mil reais de capital de giro. Amanhã pode ser que seja 11, como pode ser que seja 8. Então, tem duas coisas que a gente se esquece sobre capital de giro, que é que ele precisa ser reposto e revisado, tá? A Rose colocou aqui, qual o número do grupo do WhatsApp? Não é um número, tá? Ô, Rose, tem um link. Lá na bio do Insta, tem um link para você poder entrar no grupo do WhatsApp, tá? Clica lá, que aí você já entra, e aí mais tarde, depois da live, mais tardar amanhã cedo, porque tem algumas pessoas que acabam entrando depois, e se eu enviar o link antes de você entrar, depois você não consegue pegar o link, tá? Então, no mais tardar amanhã cedo, eu envio o link da planilha, tá bom? Mas entra lá hoje ainda, tá? Para você não perder. A Cristiane colocou, você explica muito bem. Ah, obrigada, gente. Obrigada. Gente, eu adoro, vou falar uma coisa para vocês. Eu adoro essa parte de explicar, de dar aula, não sei o quê. Quando eu era consultora, eu trabalhei em consultoria, nas duas maiores consultorias do mundo por 10 anos. Eu tenho muito orgulho de falar dessa parte assim da minha vida, sabe? Porque eu aprendi demais, demais, demais. Tudo que eu sei, eu aprendi assim, 90% do que eu sei, eu posso dizer que eu aprendi lá, sabe? Na prática, dando consultoria para outras empresas. E eu, inclusive, na consultoria, eu dava treinamentos para os novos pessoas que entravam. E era uma das coisas que eu adorava. Sempre quando tinha assim, gente, vamos formar novas turmas aqui. Eu tava lá na frente falando, ai, me coloca. Porque eu adoro essa parte de ensinar. Então, por isso que eu gosto muito dessa parte aqui de eu estar aqui, de dar a aula, não sei o quê. Me identifico bastante porque eu gosto muito. A Vanessa, é isso aí. Não sei o que é lucro, o que é gasto, isso é perigoso. Isso é perigoso, Vanessa. Porque você pode tomar decisões erradas com relação ao dinheiro do seu negócio. Pode ser que você esteja. Sabe o que acontece às vezes? Quando a gente não sabe exatamente aqui a classificação correta do meu dinheiro, para onde está indo o meu dinheiro e tudo mais. O que acontece é que eu estou achando que estou indo bem, de repente, do nada, eu descubro que eu estou indo mal, mas aí eu descubro que eu estou indo mal num cenário que eu não consigo, que eu tenho dificuldade para reverter. Entende? A Luciana colocou aqui, a Luciana 2 colocou assim, fiquei tão focada na aula que o celular descarregou na minha mão. Muito bom mesmo. Que bom, Luciana, tem que ficar focada mesmo. A Vanessa colocou, estou printando a tela para rever tudo depois. Vanessa, não precisa. Vanessa, meu amor, eu vou disponibilizar depois lá no grupo. Viu? Tudo que eu compartilho aqui, eu disponibilizo lá no WhatsApp. Então, não precisa dar print, não. Depois eu compartilho lá, você baixa de lá. Mais fácil, tá? Aí você vai ter tudo aí para todo o tempo que você precisar. Tá bom? Bom, então, gente, voltando aqui ao nosso tema sobre a questão de lucro. Então, só para a gente refinar a ideia. Primeiro, eu preciso saber o que é lucro no meu negócio. Mas para eu saber, a Cristiane falou que quer entrar nesse grupo. Vai lá no link da bio, Cris. No link da bio tem o link do grupo. Entra lá.
tá? O Noel colocou aqui, meu caso, achando que eu estava abafando na precificação. Vamos lá. Então, assim, primeira coisa, para eu poder, antes de eu pensar em distribuir lucro, eu preciso, primeira coisa, saber de quanto que é o meu lucro. Mas para eu saber de quanto é o meu lucro, o que, que eu preciso? Saber para onde está indo meu dinheiro, saber se realmente estou fazendo a conta certa, porque só fazer entrada menos saída não vai me mostrar o lucro, vai me mostrar quanto eu tenho no meu caixa de dinheiro naquele momento. Mas nem tudo ali é lucro, entende? Às vezes, parte daquele dinheiro já está comprometido. Então, eu preciso saber para onde está indo o meu dinheiro, para eu poder entender o que é lucro. E aí, a partir do momento que eu sei o que é lucro e que eu consigo trabalhar naquelas contas lá de cima, porque agora que eu sei para onde está indo meu dinheiro, o que, que eu consigo fazer? Trabalhar essas contas para aumentar o meu lucro. Por isso que eu falo que organização de finanças, a consequência de você controlar e organizar as suas finanças é você aumentar os seus lucros. Uma coisa é consequência da outra. Porque você começou a organizar, você identificou para onde tem o seu dinheiro, você sabe o que você precisa fazer agora para poder aumentar o seu lucro. Aí você foca no lucro para você poder distribuir esse lucro de maneira correta para o seu negócio, que permita que ele cresça, porque não adianta também, agora eu tô tendo muito lucro. E aí o que eu faço? Pego todo esse lucro para mim aí, ó. Meu dinheiro, meu negócio não vai para lugar nenhum. O lucro é do dono, mas não é só para vir para o bolso do dono. Eu preciso saber distribuir isso de maneira que parte venha para mim, mas parte fique dentro do meu negócio para que ele possa crescer. A Vanessa colocou aqui, não sei se estou... o grupo certo é o negócio lucrativo número 12? Pode ser também, tá? Já temos, pode ser até o 12. Tá? Então, se você entrou em qualquer grupo chamado Negócio Lucrativo até o 12, nesse momento, você está no grupo certo, tá? Qualquer um deles. É porque o WhatsApp ele tem um número limitado de pessoas por grupo. Então, quando enche um grupo, a gente precisa abrir outro, tá? Mas tudo que a gente manda em um grupo, a gente manda no outro também, tá? Então, qualquer um deles que você entrar, tá tudo certo, tá bom? Gente, tudo bem? Deu para entender? Deu para captar aqui a principal mensagem relacionada a essa questão de lucro? Como é que eu distribuo o lucro? Como é que eu identifico ali? Como é que está o meu negócio, os resultados do meu negócio da maneira correta? Deu para dar aquela captada boa? Ó, Tiago! Deu para dar aquela captada boa? Me fala aí, me manda as dúvidas de vocês. Tem alguma dúvida ainda que ficou? Me manda, que a gente já resolve. Ó, gente, o Thiago tá mandando aí o link do grupo do WhatsApp no comentários do Facebook e do YouTube, tá? Para quem tá no Instagram, o link do WhatsApp tá na bio, tá? Gente, lembrando que, então, a gente vai mandar essa planilha que eu comentei lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Obrigada, Lu1. Agora é Lu1 e Lu2. Obrigada, Lu1. A Sandra, aula excelente, explicação em linguagem de fácil compreensão. Obrigada, Sandrinha. Sabe que você mora no meu core, né? A Vanessa, e porque eu entrei aqui por ele. Sim, mas pode ser por ele mesmo, viu, Vanessa? Pode ser. Porque a gente tem 12 grupos até agora, tá? Então pode ser sim, pode entrar por ele. Tá bom? Não tem problema não. Tiago, não veio o link, viu? Não sei se você já mandou, mas não veio não, por enquanto. Bom, mas outra coisa, tá, gente? Ó, amanhã eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp para vocês um resumo com todas as lives que a gente fez durante essa semana e a anterior. Se teve alguma que você perdeu porque você entrou no meio da semana ou você entrou só na segunda semana, tá? Você vai conseguir assistir essas lives, porque essas lives nem todas elas estão disponíveis lá no YouTube.
Então, através desse link, você consegue entrar, tá bom? A Luciana, agora falta colocar em prática para ter resultado. É isso aí, Luciana. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, ó. 30 dias. Desafio 30 dias. Pega 30 dias, pega o mês de novembro, de 1 a 30, para fazer bonitinho o seu fluxo de caixa, classificando bonitinho aqui o dinheiro que está saindo, o dinheiro que está entrando e não sei o quê. Em 30 dias, você vai conseguir ter uma visão diferente do seu negócio. Em 30 dias, porque basta um mês para a gente poder conseguir ter uma visão dessa. É lógico que conforme vai passando o tempo, essa visão vai melhorando muito mais. Mas um mês já é o suficiente para você ter aquela virada de chave. Tá? Gente, ó, o que eu ia falar, gente? Então, amanhã eu vou enviar lá os resumos das lives, tá? Então, dá uma olhada naquelas lives que vocês perderam, tá? Quem tiver dúvidas durante as lives, quando vocês estiverem assistindo, vocês podem comentar nas lives aqui, conforme vocês forem assistindo, manda seu comentário, não tem problema, eu respondo do mesmo jeito. Ou então, chama o Thiago lá no WhatsApp, manda sua dúvida para ele. O menino é craque, ele vai responder vocês, tá bom? Então é isso, gente, ó. Fiquei muito feliz que vocês estejam aqui, de verdade, sexta-feira, 8 horas da noite, né? Eu podia estar bebendo, eu podia estar, né? A gente podia estar fazendo muita coisa, mas a gente está aqui, comprometido com o nosso negócio, comprometido em organizar nossas finanças. E eu acho que esse é o primeiro passo, sabe? A gente tem que ter prioridades, na nossa vida, né? É igual a gente falar, ai, não tenho tempo. Não tem tempo é questão de prioridade. A gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Então, assim, eu fico muito feliz que vocês estejam aqui hoje, participando dessa live, para poder aprender um pouco mais, tá? Feliz mesmo. Acho que esse é o caminho para que vocês possam se tornar todos vocês, empresários protagonistas. Agora, é claro, é começar também a botar a mão na massa, né? É agir, né? Para a gente começar a colher os frutos de tudo isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês vão colher os frutos, eu não tenho dúvida disso, tá? Coloque em prática. Vocês vão ver que o resultado vai vir. O resultado vai vir. Tá bom? A Vanessa colocou aqui, eu entrei ontem, então perdi muita coisa. Vanessa, no final de semana eu mando um resumo, tá? Eu mando um resumo, inclusive, dos materiais. E aí você consegue pegar tudo, tá bom? Gente, então é isso. Lembrando que dia 3 de novembro começa a nossa jornada ao negócio lucrativo. Então, se você ainda não se cadastrou na jornada ao negócio lucrativo, também não deixe de se cadastrar, tá? O link tá lá na bio também do Instagram, tá? Não deixe de entrar, não. Vai ser muito legal, vai ter outros materiais que a gente disponibiliza só na jornada. Então, participem também, tá bom? Gente, ó, outra coisa, eu não vou disponibilizar esse Word aqui, Vanessa, tá? Esse Word aqui eu não vou disponibilizar porque vai ter um e-book. Aí dentro desse e-book vai ter muito mais coisa, além disso daqui que eu escrevi, tá? Então, assim, se eu não mandar esses rascunhos aqui pelo WhatsApp, não se assuste. É que vai ter um e-book muito mais robusto que vai vir depois, tá bom? E aí você salva aí, vai ter todas essas informações, tá bom? Gente, então é isso. Obrigada de novo pela presença de vocês. Um bom final de semana. Fiquem com Deus. Um grande beijo. E até segunda-feira, que segunda-feira tem mentoria. Não deixem de vir na mentoria. Tá bom? Segunda-feira, hein? 7 horas da noite. Véspera de feriado. Eu vou estar aqui, hein, gente? Eu vou estar aqui, hein? Quero ver quem vai estar comigo também. Um beijo. Tchau, tchau.